O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A gente percebe que há muitas pessoas equivocadas a respeito do que é o serviço de Deus, do que é a Igreja Católica. Pessoas equivocadas. As pessoas acham que a Igreja ou que o caminho de Deus é fácil e que o caminho de Deus é parecido com certas aplicações bancárias que as pessoas fazem. Que a pessoa vai no banco, aplica o dinheirinho e depois recebe o dinheiro com juros. Então tem pessoas que acham que o caminho de Deus é assim também. A gente cumpre algumas obrigações, segundo o conceito dessas pessoas. Vai à missa, assiste uma missazinha no domingo, depois reza um tercinho, né? Dá uma esmolinha, reza um pouquinho todo dia e pronto. E essas pessoas acham que isso é suficiente para depois levar uma vida boa, tranquila, e que Deus tem a obrigação de não dar sofrimento nenhum. Quando ela está doente, Deus vai curar, não é? Quando ela está cansada, Deus vai descansar. Quando ela está com fome, vai cair uma comida do céu. Acha que Deus tem obrigação, como se aquilo que ela aplicou vai voltar para ela com juros. Mas a nossa vida, o caminho de Deus não é esse. Os católicos que pensam assim, esqueceram-se de que nosso Senhor disse: quem quiser vir depois de mim, pega a sua cruz e siga-me. O caminho de Deus é um caminho tortuoso, é um caminho doloroso, é um caminho cheio de provações, é um caminho cheio de privações. Não adianta ter otimismo a esse respeito, não. A cruz é pesada, evidente que é. Mas, como diz o Salmo, claro, o Senhor nunca se esquece da aliança. No fim, ele vai dar o prêmio para aqueles que perseverarem. Exemplo disso, Abrão. Não é, o leitor disse Abraão, porque o leitor já tinha confiança de que o Senhor não se esquece da aliança, mas ele ainda chamava-se Abrão. E o Senhor disse a Abrão: não temas, a tua recompensa será grande. Abrão estava provado. Isso mostra que ele não perdeu a fé, mas a aprovação existiu até o fim da vida dele. Ele é um exemplo para nós de um homem que suportou todas as provas possíveis e confiou em Deus, sabendo que o Senhor nunca se esquece da aliança. Então, ele vai interpelar Deus, vai perguntar para Deus: mas Senhor, o Senhor prometeu, né, que essa terra seria minha. Eu já estou ficando velho e até agora não é minha, eu sou quase que um intruso aqui nessa terra, eu moro numa tenda, não é? Quando é que virá isso? Também o Senhor prometeu que eu teria uma grande descendência, mas eu estou velho já e a descendência não veio. Então Deus colocou a Abrão à prova da fé. E esta prova está presente na vida de todos aqueles que querem seguir os passos da fé, da religião, seguir o caminho de Deus. E Deus então, para provar mais ainda Abrão,
Em vez de explicar para ele, olha, apesar de você ser velho, você vai ter um filho. Não, ele disse, olha, a prova de que ele vai ser pai de uma grande geração foi que Deus mandou ele olhar para as estrelas. Olha, quantas estrelas? Ele contou, disse, não dá para contar. Pois é, a tua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu. É lindo, mas isso não é uma prova. E é para Abrão uma prova, uma provação. Mas ali Deus não provou que realmente ele teria muitos filhos. E Abrão ainda pergunta para Deus, e a terra, quando será? E Deus não diz quando será, nem como será. Deus só diz isso. Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur. E eu te darei essa terra desde o rio Jordão até o rio Eufrates. Pronto. E Abrão, tá bom, eu confio. Mas veja como é difícil confiar contra as aparências, contra a realidade até. Não é? Aí ele pede um sinal. E Deus diz para ele, então você vai partir pelo meio, uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro. Já é difícil encontrar uma novilha de 3 anos, mas enfim, todas as provas que existem são difíceis mesmo, senão não seria uma prova. E Deus fez com que ele dividisse esses animais e deixasse ali, e eu vou dar a prova. E Abrão espera e não vem a prova. E começa a vir outra provação, vem aves de rapina para comer aquela carne toda que está ali. Aqueles bichos que morreram, e ele tem que lutar a tarde inteira para afastar aquelas aves de rapina. Olha como o serviço de Deus, o caminho de Deus comporta essas provações. Se fosse só isso, mas não, olha só. Quando o sol já ia se pondo, ele foi tomado por um sono profundo e foi tomado de um grande e misterioso terror. Às vezes vem na vida da gente um terror misterioso, um medo que a gente não sabe do quê, não sabe explicar. O terror é mais do que o medo, né? Quando o sol se escureceu, aí sim Deus se manifesta com uma chama que passa entre aqueles bichos que foram cortados. É o sinal de que Deus iria ser fiel à aliança. No Evangelho já nos mostra um outro lado, uma outra lição. O Evangelho nos dá uma outra lição. Parece que Deus muda de assunto aqui nessa liturgia, na liturgia de hoje. Parece que nós vamos pular para um assunto diferente, mas na verdade se trata de um mesmo e só assunto, de um mesmo e só tema. É o tema dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles existem, eles estão entre nós. Eles vão existir até o fim do mundo. E Nosso Senhor nos adverte. Nosso Senhor nos coloca numa situação de desconfiança. Será que aquele é um verdadeiro profeta? Será que não é? Porque o falso profeta, ele se reveste falsamente, né? Ele coloca a fantasia de virtude. Ele é um lobo, diz Jesus, vestido de ovelha. Ou seja, ele é um maligno, ele é um perverso, mas que está revestido com as virtudes da fé cristã. Ele prega, ele empolga. Nosso Senhor nos dá o meio de nós descobrirmos, de distinguirmos os verdadeiros dos falsos profetas. Nós descobrimos quem são os falsos profetas e Nosso Senhor dá um meio infalível. Ele diz: toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Que frutos são esses? Que frutos são esses que Nosso Senhor diz que nós, encontrando, nós vamos reconhecer os falsos profetas? São aqueles frutos que São Paulo diz na carta aos Gálatas, os frutos do Espírito. São Paulo vai distinguir aqueles frutos. Hoje nós conhecemos, a igreja ensina, os frutos do Espírito Santo são 12. Nem todos os católicos sabem de cor os 12 frutos do Espírito Santo. Tem que aprender. Então, ele fala, São Paulo fala na carta, longanimidade, benignidade. Ele vai falar depois de continência, sobriedade, castidade, alegria, paz, paciência. Esses dons, esses frutos de virtude, os falsos profetas não têm. Sabe por que eles não têm? Porque quem dá é o Espírito Santo. Na festa do Espírito Santo, quando a gente canta o hino
Veni Sancte Spiritus, quando ele é traduzido em português, tem um versinho que diz: sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Então o Espírito Santo não acode o falso profeta e, portanto, não há nenhum bem nele. Nós só podemos praticar o bem se o Espírito Santo nos acode, se nos ajuda. Como o falso profeta ele é falso, ele é maligno, o Espírito Santo não ajuda. Então ele é incapaz de praticar aquelas virtudes todas. Castidade? Nunca. Um falso profeta é impuro. Paciência? Ele perde a paciência. Ele não tem paciência com ninguém. Se ele apresenta alguma paciência, é só diante dos olhares dos outros. Mas depois, na vida comum e corrente, ele é impaciente. Ele é maligno, ele é impuro, ele é orgulhoso, porque ele não tem forças para praticar a virtude. Então, pelos frutos conhecereis a árvore. Os falsos profetas não têm verdadeira virtude. Os verdadeiros profetas, sim, esses têm força porque o Espírito Santo vem em socorro destes. Então, qual é a relação que existe entre o Evangelho e a primeira leitura? E que os falsos profetas, eles pregam uma falsa religião, uma religião apenas exterior. Eles pregam, mas não vivem. E nós vemos aqui na vida de Abraão como é difícil ser santo, como é difícil ser verdadeiramente, trilhar o caminho de Deus com integridade, aceitar as provações. Isso o falso profeta não suporta. Os verdadeiros profetas e os verdadeiros discípulos são aqueles que amam a integridade, são aqueles que praticam os frutos do Espírito Santo, são aqueles que estão carregados dos frutos do Espírito Santo, são aqueles que confiam que Deus nunca se esquece da aliança, até nas provas mais terríveis. Eles são humildes o suficientes para reconhecer que a nossa religião é a religião da cruz e que nós pacientemente temos que levar essa cruz até o alto do Calvário. Peçamos nessa Santa Missa a graça de sermos autênticos católicos e íntegros, verdadeiros profetas, mas sobretudo verdadeiros discípulos amorosos da Santa Igreja Católica, de Deus, e com a ajuda de Nossa Senhora nós chegaremos lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.